O Galo está quebrado, dívida aumentou. Hoje é dia de Cruzeiro e nada mais interessa. Mas um assunto que foi divulgado aí essa semana, encobertado aí pela grande mídia de Minas, é o aumento significativo da dívida do Atlético. Aí eu pergunto, e se fosse o Cruzeiro, hein? E se fosse o Cruzeiro? Aí você me pergunta também, por que eles não fazem aquele plano de recuperação judicial que nem é do Cruzeiro? Pagando as dívidas aos poucos, tentando renegociar até acabar com tudo. Pois é, eles não fazem isso, pois os grandes cobradores dessa dívida são justamente os donos do Atlético. Cara, essa dívida vai aumentar até que a corda se arrebente. Deixa o like no vídeo, pois apesar da grande mídia de Minas não ter divulgado essa informação, várias pessoas da comunicação detonaram o Patético de Minas pré-clássico e eles estão preocupados que isso aí pode interferir no jogo de logo mais. Deixa o like no vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal. E aí, você é cruzeirense ou atleticano? Não importa, já que você verá o clássico somente no Prime Video. Mas você já sabe que a Amazon dá 30 dias grátis para você ver o jogo, curtir as séries e, caso você não goste, cancelar sem gastar nada. Pois é, corra para garantir. Clique agora no link do comentário fixado ou na descrição desse vídeo. A mais uma para a Rádio Caquineto 17. A dívida do Atlético Mineiro chegou a 1 bilhão e 800 milhões. Isso, 1 bilhão e 800 milhões. Porra, aí vocês contratam todo mundo, paga dinheiro para todo mundo. É uma coisa absurda fazer isso com o Atlético Mineiro. Mas aí os atleticanos, quem que esse gambá para falar? Eu sou eu. Sou o Neto, o craque Neto. Então, um absurdo o Atlético Mineiro chegar a 1 bilhão e 800 milhões. E vocês da imprensa do Brasil se preocupam só com o Corinthians, né? Ah, legal. O resultado e o encaminhamento para a classificação não podem apagar a vergonha que vocês, donos do Atlético, estão passando na instituição de não pagar quem vocês devem. Vocês devem o Cuiabá, isso foi exposto. Vocês devem um Atlético Paranaense, isso foi exposto. Segundo o que consta, deve também ao Botafogo. E agora apareceu uma dívida com o Coritiba. E o Corinthians. Desculpe, mas o Corinthians. Vai vencer um ano, hein? Só lembrando, meio do ano agora, um ano do Fausto Vera. Do Fausto Vera. Isso é uma vergonha que vocês estão fazendo o Atlético passar. Absurdo. Eu hoje, gente, eu tô falando por mim, não quer dizer que a dor tem que ser de todo mundo não, tá? Porque eu tô dizendo o seguinte, eu abri hoje o grupo nosso do Jogo Aberto, programa em rede nacional do Oiapoque ao Chuí, todo santo dia de 11 a 1 da tarde, e tudo, pelo menos umas 15 mensagens aqui davam conta do que vocês estão fazendo com o Atlético. Aliás, está na hora de aparecer alguém para dar explicação sobre isso, porque quando ganha título de mineiro ou título de expressão ou uma grande classificação, sempre tem um dono que aparece para falar. Então agora é hora de aparecer para falar. Porque quando vocês compraram a onça, eu falo isso aqui direto, vocês sabiam que tinha que dar leitinho e carninha para ela. Então, vocês estão arrebentando com a reputação do Atlético, que era muito ruim quando o clube é associativo. Vocês pegaram, transformaram isso em SAF e vocês não estão cumprindo com a obrigação. Deu calote em torcedor no manto e agora tá dando calote em clube e ninguém aparece para falar. E quando é para aparecer, vocês desmarcam a tal da entrevista. Passando os valores, Natanael quase 10 milhões, Daverson parou no 5 e está na justiça, né? 5 milhões de reais, Coelho 36 milhões de reais, Fausto Vera quase, um pouco mais de 21 milhões de reais. Tá aí, Galão, vamos pagar, Galo, vamos pagar. A história é assim, o torcedor, eu fico pensando o que passa na cabeça dele, né? O Atlético pagou a grama sintética? Deve ter pagado. Deve ter pagado, essa aí deve ter pagado. O Atlético falou que vai fazer uma reforma do CT da base agora, vai gastar 4 milhões. Mas de onde que sai o dinheiro? Aí você não paga um jogador para poder fazer a reforma? Você pagou a grama e aí não pagou isso? Qual que é a história? O que está acontecendo? Ou não? Ou esse dinheiro
que veio da grama, foi feito um aporte para ela, mas aí você não faz para pagar o jogador? Em todas as frentes. As promessas não foram cumpridas. Na arena, agora que estão resolvendo os problemas, estou começando dos menos importantes, tá? Na montagem do time, que prometeram muito mais do que a gente tem visto, e na administração dos problemas. Eu me lembro muito bem que a questão da tal da RJ foi tratada. Não vamos fazer RJ, vamos pagar todas as dívidas rapidamente, não queremos fazer RJ. É claro que não, vocês são credores do clube. Vocês vão entrar no na RJ para negociar uma dívida que vocês têm com o clube? É óbvio que não tem totário do lado de cá, né? Não tem. Aí agora dando calote geral, e aí eu reafirmo, deram no manto da massa. Eu ainda era profissional da Itatiaia e falei no microfone da Itatiaia. Eu gosto de repetir isso, sabe por quê? Porque acham que como você tá lá, você não tem cabedal para falar. Tem. Falo lá e falo aqui. Não pagaram, receberam dinheiro dos mantos e não entregaram. Depois, eu não sei nem como é que tá essa situação. Eu já saí da Itatiaia faz 2 anos. Então não sei nem se entregaram os mantos todos. Aí agora, eu vi gente reclamando que os clubes estão expondo a situação. Ah, não, mas o fulano deve estar expondo a situação. Paga, você tem que pagar. Vocês assumiram um compromisso. E outra coisa também que eu vi, que pra mim é indigno. Devolve o Fausto Vera. Não! Você comprou? Teve avaliação pra comprar? Teve o aval de quem pra trazer? Então agora o filho é de vocês. Embala e balança. Não tem o que fazer. Agora, vocês estão passando um recibo. Aliás, falta passar o recibo, né? Vocês estão passando um sinal de que vocês não estão nem aí. E eu reafirmo, eu duvido que nas outras empresas de vocês não arquem com os compromissos que vocês assumem. Eu duvido, mas o futebol aceita tudo. E um outro argumento é que, não, é normal, porque é futebol. Não é normal. O Atlético é SAF, hoje o Atlético tem dono. E dono que dá calote é caloteiro. Ou seja, o Atlético vendeu um jogador que não comprou, né? E por fim, Limpa Nome SA, tá com o nome sujo aí? Tá com o nome sujo, sem crédito no mercado? Aproveite para limpar o seu nome agora mesmo. Propaganda boa essa aí. Vamos lá. Bora trazer essa informação. Não é? Ontem o Atlético soltou o balanço financeiro. Tá aqui no Instagram da Web Rádio Galo. Tudo destrinchado, inclusive com matéria do GE, né, que trouxe uma polêmica muito grande, ó. Balanço revela dívida do Galo em 1,8 bilhão. Atlético divulgou nesta sexta-feira o balanço financeiro da SAF. O clube registrou um prejuízo de 299 milhões no exercício de 2024. A dívida total acumulada, que estava na casa de 1,4 bilhão, saltou para 1,8 bilhão, aumento de 400 milhões em um ano. O prejuízo é explicado pelo alto gasto no futebol e pela dívida da SAF. O clube teve um gasto de 323 milhões em folha, isso tudo em um ano que o Atlético alcançou um lucro de 419 milhões em receitas. As dívidas bancárias seguem sendo o principal problema financeiro do Atlético, cerca de 941 milhões, os números se justificam pelos juros e despesas financeiras. Em venda de atletas, o clube obteve um lucro de 183 milhões. O número contabiliza a negociação de Paulinho com o Palmeiras, que foi concretizada no início deste ano. Só com essa transação, o Galo lucrou 102 milhões. Galo segue com problemas em dívidas em 2025. O Atlético convive com problemas financeiros neste ano, passou por atrasos salariais por um mês e não efetuou o pagamento de parcelas na compra de reforços. O Galo deve Botafogo, Cuiabá, Corinthians, Atlético Paranaense e Curitiba pela compra de Júnior Santos, Davidson, Fausto Vera, Coelho e Natanael. A equipe paulista acionou a CNRD. O Dourado já havia entrado na justiça no ano passado. Quando o Atlético se transformou em SAF, a previsão era de que o clube zerasse a dívida que assumiu da associação até o fim de 2026. No entanto, a cúpula alvinegra mudou esse planejamento e hoje não tem uma nova data para equacionar a dívida bilionária. O que a SAF pretende é que a partir de 2028 esses números se estabilizem e caiam. Olha agora, isso aqui é importante, porque é informação do GE, tá? Aí agora vem. Galo desmente dívida de 1,8 bilhão, tá? Tá até errado aqui vou até corrigir aqui. O Atlético se posicionou sobre a matéria. Abre aspas. Com relação à matéria veiculada pelo GE Globo, referente ao relatório de gestão de 2024 do Clube Atlético Mineiro, o clube ressalta que foram utilizadas metodologias diferentes de cálculo. O Galo considera, para efeito de cálculo,
do endividamento todos os seus passivos, menos os seus ativos que possuem efeito caixa, enquanto a referida reportagem exclui as contas a receber do clube. Fecha aspas, então tá aí o Atlético discordando, né, desmentindo uma dívida na casa de 1,8 bilhão. A questão é a seguinte, se é 1,8, eu sinceramente, lá se você pegar o relatório, tá lá que a dívida é aproximada ali de 1,4, né? 1,4 bilhão, o que a gente já sabia, já tinha essa informação, já trouxe aí 1,8, mas de qualquer forma, sendo 1,8, isso se fosse realmente, né? Se for realmente 1,8, aí é o ferrou de vez, né? Aí é o sinal de que ferrou de vez, porque a dívida estaria num ano em que o Atlético teve recorde de receita, porque também chegou em final de Libertadores, né, premiações, aí final de Copa do Brasil e tudo. Com recorde de receita, o Atlético teria, né, tido aí cerca de 400 milhões de prejuízo no ano. Aí é porque ferrou de vez, então. Você concorda? Então, assim, mas o Atlético disse que não, que a dívida está em 1,4, não está estabilizada, tem a questão dos juros, né? Mas a dívida segue agora aumentando, estava diminuindo e agora a dívida está aumentando. É um problema. O Atlético, eu coloco se o Atlético está quebrado ou não aí no título, muita gente discorda, mas o fato é, o clube está devendo, o Atlético está devendo 5 clubes, como vocês viram, 5! Não é 1 nem 2, não, são 5 clubes, onde o Atlético contrata o jogador, mas não paga 1, 2 parcelas, tem clube que não pagou nenhuma. E depois paga lá 1, 2 parcelas, para de pagar e não está pagando mais as parcelas, aí não está em dia com 5 clubes. Né? O Santos não está em dia com o Atlético pelo Patrick e tudo, beleza, mas não justifica. Então, assim, para mim o Atlético está sim quebrado, né? E os donos da SAF, isso aí para mim, para deixar bem claro, isso para mim é uma obrigação, tá? Não é um favor à torcida, à imprensa, nada disso. É obrigação. O Atlético tem obrigação de ir ao microfone, ter uma coletiva de imprensa para explicar esses números, explicar, né, essa questão, por exemplo, de 1,8 bilhão, não é soltando uma... Aí eles falam, não tem como explicar. Uma coisa, não. Tem que explicar. E eu ainda falo mais. Para mim não tinha que ser só o Bruno Musi, não. Tinha que ser um dos R's ali, o Rubens Menin ou o Rafael Menin, também numa coletiva. Tem que dar a cara. Qual que é a dificuldade, né, de responder a pergunta dos jornalistas e entender essa questão da dívida? Porque para mim o que parece é isso. O Atlético não fala nada, lançou lá o relatório financeiro de 2024. O GE traz uma matéria bombástica, né, de 1,8, que a dívida aumentou 400 milhões. Aí eu acho que o atleta tá quebrado, que vai desse jeito, ou vende para outro, ou então vai fechar as portas, porque 400 milhões por ano, aliás, no seu melhor ano de receita, aumentar 400 milhões, então, meu amigo, onde vai parar, né? Esse ano, então, vai ser o quê? 500, 600 milhões a mais? A dívida vai para 2 bilhões, daqui a pouco 3? Então, a gente fica preocupado. Por isso é importante que as pessoas no Atlético, né, o Bruno Musi, eu acho até que um dos R's também deveria vir a público aí numa coletiva explicar, né, essa situação financeira do clube. Porque o Bruno Musi também fala dele ali, né, dá as informações, mas tinha que ter alguém que é o dono da SAF para explicar o que eu vou fazer. Não é o Bruno Musi simplesmente falar assim, olha, a ideia é... Não, a pessoa que comprou o clube, o que eu vou fazer? A pessoa fala, olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer isso e isso. Então eu acho que realmente precisa e... Repito, é urgente e é uma obrigação, né? Esse negócio de cancelar a coletiva e dizer que não, já soltamos o balanço aí, agora as informações já estão aí. Não, tem que responder. E por fim, para quem, eu sei que vai ter gente dizendo, já mandaram aí no Instagram, Beto, semana de clássico, antes do clássico e você falando sobre isso. Ô gente, então reclama com o Atlético, porque quem lançou o balanço na sexta-feira e domingo tem clássico foi o Atlético, não fui eu não, tá? Então vocês reclamam com eles, não é comigo não, porque quem soltou isso, eles podiam então ter segurado, falaram, não, vamos soltar na segunda-feira, porque aí até lá ninguém fala de dívida e tal, aí tem clássico, aí na segunda-feira a gente solta. O Atlético podia ter feito isso, né? Mas como eles não fizeram, soltaram na sexta, aí eu não posso fechar os olhos aqui e fingir que não, nada aconteceu, não tem nenhuma matéria, não tem nada, não posso... Não, gente, então reclama com o Atlético,
que eles quem soltaram essa bomba aí antes do clássico, tá bom? Quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Pra dizer que a rádio do dono não disse nada, alguns profissionais ali são até que competentes. Eu tô com receio deles criticarem os donos. Afinal, os dois, no final das contas, são pagos, ou não pagos, né? Pelo mesmo dono. Confere aí. Que acompanha esses números já há bastante tempo, eu já disse aqui na Itatiaia algumas vezes, se seguirmos com esse modelo de achar que SAF é saco sem fundo de dinheiro, isso não vai ter fim. O Cláudio acaba de dizer, um ano de recorde de arrecadação e a dívida aumentou. Quer dizer, isso é conta de padaria. Eu nem vou entrar nessas contas todas detalhadas que o Cláudio trouxe. E, aliás, você encontra todo o balanço no site itatiaesporte.com.br para você tirar a sua própria conclusão também dos números apresentados pelo Atlético. Mas é uma conta simples de padaria, Simões. No ano em que o clube houve a maior arrecadação da história, a dívida aumentou. A conta não vai fechar nunca desse jeito, Simões. Alexandre Simões, você que acompanha esses números... Cara, é só o Cruzeiro jogar a bola que tá apresentando desde o jogo contra o São Paulo, porque as coisas não tão boas pro lado de lá da Lagoa. Deixa o seu gostei no vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários também seu palpite para logo mais. Vale lembrar que o jogo de hoje é com transmissão apenas do Prime Video, com narração do Galvão Bueno e com o meu link aqui embaixo nos comentários e também na descrição desse vídeo. Vocês têm 30 dias grátis na faixa, fechou? Vamos lá. E aí, você é cruzeirense ou atleticano? Não importa, já que você verá o clássico somente no Prime Video. Mas você já sabe que a Amazon dá 30 dias grátis para você ver o jogo, curtir as séries e, caso você não goste, cancelar sem gastar nada. Pois é, corra para garantir. Clique agora no link do comentário fixado ou na descrição desse vídeo.